bênção de Deus aqui nesta noite. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o assunto de hoje, irmão, vai ser atitudes para o melhor ou melhorar o casamento. É melhorar, né? O melhor o casamento. Atitudes para melhorar o casamento, né? O casamento é feito de duas pessoas e muitas vezes nós temos dificuldades nesta área, a área do relacionamento, né? Então é preciso ter em mente que precisamos melhorar o relacionamento, né? Muitas vezes o relacionamento precisa melhorar e a gente precisa, para melhorar o relacionamento, precisamos de atitudes. A gente muitas vezes deixamos tudo para Deus, né? Deixamos tudo para o Espírito Santo, e não é bem assim. Nós precisamos ter atitudes, ações, né, de atitudes, para que possamos trabalhar em cima das nossas dificuldades, né, para que o Espírito Santo venha nos abençoar. O Espírito Santo de Deus venha nos abençoar. Então, atitudes para melhorar o nosso casamento. Em Efésios, vamos falar um pouquinho sobre Efésios 4, 22, para depois nós pensarmos um assunto. Deixa a sua Bíblia aberta aí em Efésios capítulo 4, versículo 22 a 32, são 10 versículos, né, que nós lemos. E vamos comentar um pouquinho. Bem, nesses 10 versículos nós temos muitas regras que poderiam ser aplicadas no casamento. Por exemplo, o versículo 22 fala sobre o trato ao passado, despojeis do velho homem que corromperá a concupiscência do engano. Uma das coisas que atrapalha no casamento é o velho homem. O velho homem se levanta e é complicado. Atrapalha o relacionamento. Bem, se nós nascemos de novo, o velho deve ser deixado para trás. Que é uma das coisas que atrapalha o relacionamento, é ficar vivendo o passado. E o pior, jogar o passado na cara do outro. Não faça isso. O que passou, passou. Tem um horror, né? Acho que a Chica Cavalhais. Quem ficou, ficou. Quem passou, passou. Uma coisa assim, Chica Cavalhais. Então o passado ficou para trás. Principalmente se você já falou para ela, se você já falou para ele que perdoou. Ora, se você perdoou a sua esposa, meu irmão, se você perdoou o seu esposo, minha irmã, por que ressuscitar o passado? Deixa o passado de lado. O passado ficou para trás. O passado talvez serve como retrovisor, como lição, mas não viver o passado. Alguém disse que viver o passado é sofrer duas vezes. O versículo 23 diz assim: e vos renovei do espírito do vosso sentido. Sabe o que acaba muitos casamentos? A falta de renovação. Renovação dos votos. As mesmas frases, as mesmas palavras, as mesmas comidas, o mesmo cardápio, a mesma maneira. Aí vai enfadando. É preciso que haja uma renovação. E o Espírito Santo está aqui para renovar os casados. Não é renovar casamento, é renovar os casados. Deus está interessado em renovar os envolvidos. Renovando os envolvidos, renovam o casamento. Versículo 24: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado verdadeira justiça e santidade. Então uma revista do novo, trazer coisa nova. O que mata casamento, pastor Isaías? A rotina. Anotou aí? Rotina. Rotina acaba com o casamento. Quebre a rotina antes que ela te quebre. Interessante os primeiros anos de casamento, né? Os dois muito apaixonados, né? Coraçãozinhos, né? Os dois chegam a brilhar. E uma das frases mais preferidas, mais proferidas dos casais novinhos é assim: vamos jantar fora. Não é assim, não? Não, de hoje em diante vai ser, né? De hoje em diante vai ser: vamos jantar fora. Lá no Nordeste, os quintal é bem grande, eles colocam uma mesa lá de fora.
a luz da lua, do luar. Ser na cidade a luz de vela, né? Não é assim, não? É assim, né? Felipe é um bom professor nisso. Então, a luz da vela, se é no interior, a luz do luar, olha, aquelas taças brilhantes, né? Aquelas comidas bem preparadas. A comida bem preparada não é comida cara, a comida preparada é com amor, irmão. O melhor tempero é o amor. Nessa zona não é o sazon. É o amor. É o amor. Agora o 25 fala uma coisa interessante aqui. Mas deixar esse 25 aqui pega a gente de calça curta. Nunca minta com o seu cônjuge, tá, irmão? Nunca, jamais. Nunca. Você estava onde? Por aí. Quem foi que chamou você no celular? Foi fulano. Nunca minta, sempre seja verdadeiro. Sempre seja. Porque a mentira tem calça curta, alguém já disse. Uma hora cai em contradição. Uma hora o mentiroso passa mal. Sempre fala, mesmo que vai talvez seja um pouco até vexatório, mas seja verdadeiro. Deus trata com os verdadeiros, não com os mentirosos, tá? E vocês sabem quem é o pai da mentira, né? Já sabe, né? O pai da mentira. 26, o que é que diz o 26 aí? Irai-vos. Cuidado, para na hora da ira, mãos e pés não virar armas, tá? Cuidado com isso aí. Controle a sua ira. Ou aquilo que a gente não controla, nos controla. Aquilo que a gente não controla, nos controla. Então, peça a graça a Deus para controlar o seu burrinho emocional. O burrinho emocional tem que estar dando esticado. Tem que estar guiado, neutralizado, controlado. Né? E o 27, o que é que diz o 27? É uma frase só, né? 1, 2, 3, 4, 5 palavras só. 27. Não tem lugar? Cuidado com as brechas. Feche as brechas no seu casamento. Você não quer que o barco afunde? Então tá para as brechas, os buracos, tá para lá. Uma hora vai afundar. Vai entrando água, vai entrando água, mas é pequenininho. Aí é que tá. Os pequenos buracos, grandes prejuízos. Pequenos, é uma frase que eu queria agora, tá? Pequenos buracos, grandes prejuízos. Ah, pastor, mas não tem nada não. É isso o problema, não tem nada não. Aí o casamento vai a pique. Cuidado com o negócio, não tem nada não. Mas todo mundo faz, pastor. É uma coisa normal hoje em dia. Está prejudicando o casamento? Está prejudicando a relação? Então, não dê lugar ao diabo. Tape as brechas. Mas daqui que não tiver uma brecha, você vai tapando lá, vai tapando. Lugar só para o Espírito Santo de Deus. 28. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha repartido o que tiver necessidade. Furtar, a gente plantando na questão do casamento, podemos aplicar que muitas vezes a paciência é furtada, né, irmãos? Não roube a paciência dela, não roube o temperamento dele. Tudo tem um limite. Fica cutucando, uma hora explode mesmo. Não teste, não insinua, não irrite o outro. Não, que uma hora vai virar contra você mesmo. 29. Agora é a comunicação. Agora não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas se for boa para promover o quê?
edificação, para que dê graça aos que? Irmãos, brinde o seu lar com palavras boas, pelo amor de Deus. Parem de falar palavras de maldição, palavra que irrita, palavra de humilhação, palavra que joga para baixo. Você quer ver uma coisa? Algumas palavras que devem ser evitadas no casamento? Então, se quiser anotar, anote aí. Me arrependi de ter casado com você. Nunca fale isso. Nunca. Nunca. Se continuar assim, vou voltar para casa da minha mãe. Nunca fale isso. Você é igualzinho ao seu pai. Nunca fale isso. Nunca. Cuidado com certas palavras. E outra coisa, ninguém gosta de ser comparado com ninguém, tá? Você é você e você mesmo. Ninguém gosta. Aliás, não ofenda a família do homem. Não ofenda a parentela do homem. Respeite pelo menos a parentela do homem. Pelo menos respeite. Quem trata bem a parentela do outro, trata bem a pessoa. Agora, falou mal, ninguém gosta que alguém fale mal. Ninguém. Por mais errado que alguém esteja, ninguém. Então respeite a parentela. E outra coisa, não falaram para você não, quando você casou com a parentela também? Entrou na família. Entrou na família. Uma grande família. Uma grande família. É assim. Reclamando de quê? Bem-vindo ao casamento. Então, cuidado, palavra tem que ser palavras de edificação. Quais são as palavras de edificação? Você está lindo hoje. Oh, meu anjinho, o Docinicó, minha velhinha, meu velhinho. Olha, eu te amo, meu anjo. Olha que maravilha. Sabe essas palavras que jogam assim? Você é o grande amor da minha vida. Muito tempo faz que ele trouxe conosco uma declaração dessa. Você é o grande amor da minha vida. Levanta até de fundo uma declaração dessa. Jesus amado. A gente precisa melhorar a nossa comunicação. Palavras boas que promove edificação. Nunca chama o outro de burro, né? Você é burro! Não chama, irmão. A imagem de Deus não é a imagem de um animal. Idiota, que imbecil. Essas palavras têm que ser tiradas do nosso vocabulário. Chamar o outro de imbecil, de idiota, de burro, de jumento. Tem que ter cuidado com isso, irmãos. Tratar bem a outra pessoa. Os animais não entendem a nossa linguagem, mas o nosso gesto, o nosso sentimento, eles entendem. Um animal não aceita ser chamado de animal. Imagina o ser humano. Imagina o ser humano. Então, palavras que promovem edificação. Palavras que promovem edificação. Versículo de número 30. Não é necessário o Espírito Santo de Deus, o qual fosse selado para o dia da redenção. E 31. Toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfemas e toda malícia esteja tirada entre vós. Sentimentos negativos. O que destrói muito o relacionamento? Sentimentos negativos. Ressentimento, amargura no coração. Quando o casal está amargurado, a primeira coisa que vai para o espaço é a comunicação. E outra coisa, cuidado, você pode ir greve de silêncio, tá? Uma semana sem passar. Cuidado com isso. Desligado, dentro de casa. Insuportável. Alguém que faz greve de silêncio. Insuportável. É a pior greve que tem, a greve de silêncio. Tem muitas greves, né? Mas dar silêncio é pior. Nunca bloqueie sua comunicação com ela, meu irmão. Nunca bloqueie sua comunicação com ele. Minha irmã. Nunca, jamais. Comunicação aberta. Agora, o que impede a comunicação é os vasos comunicativos entupidos. E o que entope os vasos de comunicação? A ira,
o ressentimento, a mágoa, a raiz da amargura, a falta de perdão, a falta de compreensão, a falta de suportar uns aos outros. Versículo de número 32. Antes sedes para uns para com os outros, marido e mulher, tá? Misericórdia. O termo misericórdia é terra, né? Não foi dois anjos que casaram, foi dois seres humanos. Então tem misericórdia. Você também erra. Você também erra. E um dia, uma hora, vai precisar de misericórdia. Perdoando uns aos outros, um perdoando o outro. Não é? Lógico que um ou outro tem que tomar iniciativa, tem que ceder. Mas um perdoa o outro. O perdão deve ser recíproco. Perdoa uns aos outros. Como também Cristo vos perdoou. Por quê? Porque quem não perdoa, tem o Pai Nosso, pode orar, tá? Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos. E se nós não perdoarmos nossas dívidas, nem também o nosso Pai Celestial não nos perdoará. Olha. Então o perdão divino, ele é condicional. Ele é vertical do Pai para nós e horizontal de nós para o nosso próximo. No caso do casamento, o cônjuge, o esposo, a mulher com o esposo. Então é importante a questão do perdão. Agora vamos aqui na tela, né? Vamos na tela aqui. Bem, muitos se queixam de casamentos problemáticos, casamentos enfadados, casamento, não, eu acho que eu errei, meu casamento não deu certo, está uma luta no meu casamento, está um problema, mas a pessoa não toma iniciativa, não toma atitude ou atitudes. Então você quer melhorar o seu casamento? Tome atitudes. Olha o que fala sobre atitude aqui, ó. Toda mudança começa a partir de uma atitude. Pessoas acomodadas acabam se tornando escravas de uma vida sem significado. Há momentos em que o casal deve se rebelar contra tudo aquilo que precisa ser mudado para que os dois alcancem uma vida de excelência. Quando atitudes são tomadas por aqueles que desejam mudanças, Deus entra em ação e faz aquilo que nós não podemos fazer. A atitude é o que Deus espera de todos nós. Então Deus espera a atitude de todos nós. Ah, Senhor, muda meu casamento, mas eu não tomo atitude nenhuma para mudar. Eu não tomo iniciativa nenhuma para mudar. Então o casamento não vai mudar mesmo. O casamento só tem mudança se nós tomamos atitudes. Nós temos um bom exemplo bíblico, dos leprosos, né? Os leprosos, eles falaram assim: peraí, nós estamos com fome, somos leprosos, não podemos ir para a sociedade, mas tem bastante comida no acampamento lá. Vamos lá? Vamos. Se a gente morrer, tinha que morrer mesmo. E se a gente não morrer, nós vamos comer bastante, encher o bucho, encher a barriga. Tomaram uma atitude, foram lá, chegaram lá, não tinha ninguém, mas tinha bastante comida. Comeram que encheram o bucho. Quer dizer, tomaram uma atitude. Foi arriscado, mas com uma atitude corajosa e deu certo. Então, muitas vezes nós estamos esperando um milagre lá de cima, e o milagre é nós mesmos. Nós estamos esperando uma ação de Deus, e a ação devia ser nossa. Nós estamos esperando uma atitude do Espírito Santo, e a atitude devia ser nossa mesmo. Porque que somos casados somos nós. Não é lá em cima, é aqui embaixo. Lá em cima é só para manutenção. O casamento é feito na terra, mas a manutenção é no céu. O casamento é feito na terra, mas a manutenção no céu. O casamento é feito na terra, mas a manutenção é no céu. No céu. Então o céu é só a manutenção, mas as atitudes tem aqui na terra e tem que partir de nós, tá? Vamos lá. Mude suas atitudes. Olha, rapaz, desenho meio complicado, né? Então mude suas atitudes. Precisamos mudar certas atitudes que vêm mais atrapalhar do que somar. Então eu espero que depois desse estudo você, pelo menos, tente melhorar. Eu preciso melhorar. Nós precisamos melhorar em alguma área do nosso casamento. Então eu espero que após esse estudo você volte para casa refletindo: eu preciso melhorar nessa área e nessa área. Essa aqui eu estou mais ou menos, essa aqui eu estou 100, mas essa aqui eu preciso melhorar. É isso. Se isso acontecer, eu vou ser o mais feliz da terra. Tá? Vamos lá.
Então, as atitudes que devem ser deixadas. As atitudes que devem ser deixadas. E outra coisa, não aponte para o outro, não. Começa por mim, começa por você. Porque se a gente jogar para o outro, a gente nunca vai assumir as nossas culpas, né? As nossas mazelas, as nossas dificuldades. Ok? Então, número 1, essa aqui dói, né? Atitudes infantis. Cuidado com as atitudes infantis. Ah, pastor, mas Jesus falou assim: se não ser igual a uma criança, não pode entrar no reino de Deus. Ser como criança é uma coisa, e ter atitudes infantil é outra coisa. Por exemplo, chantagem emocional. Isso é uma atitude infantil, mano. Chantagem emocional é uma atitude infantil. Fica assim, chorando para o outro ter dó e tal. Isso aí é atitude infantil. Infantilidade. A gente precisa amadurecer, a gente precisa crescer. Na malícia, ser menino, mas na maturidade, ser adulto. E outra coisa, casamento é coisa para gente que já cresceu, que já amadureceu. Então, as atitudes infantis no casamento atrapalham o relacionamento. O que os casais precisam fazer é se esforçar para amadurecer, os dois amadurecer. Os dois crescendo, não somente um. Às vezes a gente vê no casamento um crescendo mais do que o outro, mas os dois precisam crescer no mesmo nível, amadurecer. E à medida que vai amadurecendo, vai deixando as atitudes infantis. A gente precisa ver isso. 2. Atitudes antiéticas. O cristão, antes de ser espiritual, precisa ser educado. Algumas atitudes antiéticas precisam ser corrigidas. Porque atitudes antiéticas vai fazer o outro passar vexame, o outro passar vergonha. Nós vivemos em uma sociedade regida por leis, por éticas. E quando essas leis são quebradas, porque nós agimos com atitudes antiéticas diante da sociedade. E aí, por exemplo, expor ao outro em público a vergonha deve ser evitado. Deve ser evitado. Elogio se faz em público, crítica nos bastidores. Elogio, crítica nos bastidores. Agora, chamar a atenção do cônjuge na frente de todo mundo é antiético, e é vexatório, e é humilhante. Nunca chame o seu cônjuge a atenção na frente de todo mundo. Deixe chegar em casa para conversar. E em casa, no meio tom de voz. Então, se é elogio, faça em público. Mas se é uma crítica, os bastidores. Você entendeu? Diga amém. Amém. 3. Atitudes mal educadas. O povo mais educado da face da terra chama-se. Por que você não respondeu? Toda escola dominical, todas não, a maioria, né? Todas estou exagerando, né? A maioria, no final da escola dominical, a gente fala assim: primeiras crianças, não é assim? Por quê? Porque é uma questão de educação também. Não é assim? Aí o cavaleiro vai na frente, aí alguém fala: primeiras damas, não é assim ou não? Primeiras damas, questão de educação. As damas primeiras. Olha aí, a mulher fica encantada com o homem cavaleiro. Ela fica encantada. A mulher fica encantada com o homem e reconhece os seus erros. Oh, eu errei, você me perdoa. Isso encanta a mulher. Ela fica mais encantada do que aquela história, como é que tinha a Bela Adormecida, sei lá, sabe aquela historinha lá que vocês leram? Então, a educação.
E quando eu falo de educação, não estou falando de conhecimento. Ah, o irmão tem 3 pós-graduação. Isso é conhecimento. Isso é bagagem para você, alguma faculdade, estudou lá, fez uma graduação e uma pós-graduação, ou 2 ou 3. Eu conheci o irmão que ele tinha 5 pós-graduação. Muito culto, né? Mas ser culto é uma coisa, ser educado é outra coisa. A pessoa nunca foi na escola, mas é educado. E a educação, escreva aí, é igual uma flor, cabe bem em todo lugar. A educação é igual flor, cabe bem em todo lugar. Qualquer lugar que você colocar uma flor, você vai destacar, vai ficar destacado. Assim é educação. Ué, atitudes humilhantes. A mulher não pode humilhar o marido na frente de todo mundo. O marido não pode humilhar a mulher, irmãos. Ao contrário, deve elevar, deve respeitar, um respeitando o outro, um honrando o outro, honrando, honra, e não atitudes humilhantes, como as atitudes daquelas palavras, sabe aquelas palavras bem pejorativas, né? Aquelas palavras que vai colocar para baixo. Então, evite a humilhação, principalmente em... Tem um ditado, não é bíblico, tá? É um ditado que diz assim: roupa suja se lava. Sim, atitudes irritantes. O que irrita a sua esposa? Você sabe também o que irrita. O que irrita o seu marido, meu irmão? Então evite, só isso. Só isso, evite. Porque se faz parte da personalidade dela, é personalidade dela. Se faz parte da personalidade dele, é personalidade dele. E aí vem agora o suportar. Porque passando disso você vai irritar o outro. Vai irritar. Então é importante deixar atitudes irritantes. Senão o relacionamento não vai muito longe, não. Não vai muito longe. E eu vou falar uma coisa bem séria aqui, tá? Uma coisa bem séria. Tudo é sério. Tem alguns pontos mais sérios que outros, né? Sabe o pior divórcio? É o emocional. O divórcio geográfico, pelo menos não vai embora onde fica, né? É chamado divórcio geográfico. Não vai embora para as malas, volta, vai embora. Já foi embora. Já. Agora, quando os dois estão juntos, mas não estão conectados. Comem a mesma comida, mas parece que a comida não tem gosto. Dormem na mesma cama, mas parece que tem espinho na cama. Parece que tem espinho. É chamado divórcio emocional. Por quê? Por causa de atitudes irritantes. E vai acumulando, irritando. Uma hora perde-se a conexão conjugal. E é uma coisa que não pode perder, a conexão conjugal. Mas o que faz perder a conexão conjugal? Atitudes constantes e atitudes irritantes. Aqui eu vou saber que eu estou irritando ele. Muitas vezes eu estou irritando ela. Comunicação, aí vem a questão da comunicação. Do abrir o coração, vamos sentar, vamos conversar. Ok? Vamos lá. 7. Atitudes deselegantes. Eu sei que aqui no Brasil, América, né? América Latina, Ocidente, nós temos algumas coisas que é elegantes e algumas coisas deselegantes. Quando a gente estuda missiologia, por exemplo, Filipe, eu estudei muitos anos de missiologia, e o que a gente aprende em missiologia, uma das coisas da matéria é cultura dos povos. Existem alguns países que arrotar após a refeição é educação. É a cultura do país. Quando você arrota nesses países, tá? Você está falando, a comida tá boa, tá jóia. Se você não arrotar, não gostou da comida, tá bom. Só que no Brasil, isso já é deselegante, né? Isso não é muito elegante. Vou fazer outras coisas, né? Não é muito elegante. E tem país que é elegante. É elegante. Tem tribo, sabe aquelas tribos lá do mundo africano, que antes, o visitante
Recebe o visitante, ele cospe na comida do visitante, falando assim: seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Para nós, sem comentário, né? Mas para eles é elegante. Então, nós sabemos muito bem o que é elegante aqui no Brasil e o que não é elegante. Nós sabemos muito bem. Nos Estados Unidos, Sim. o pessoal sabe que bota riba na gente assim. Olha, tá vendo? Então, cada país tem sua cultura. Agora se dá feio. Olha aí. Então, cuidado com as atitudes deselegantes. Você pode acabar com o seu casamento devido às atitudes deselegantes. Nota, atitudes antissociais. Eu sei que tem aquela irmã mais tímida, né? O marido tem um temperamento mais aberto, ou vice-versa. Mas nós somos seres sociais. E precisamos fazer o social. Fazer o social. Atitudes sociais, não antissociais. O próprio Jesus era social. Ele convidava para ele jantar na casa dele. Vamos para casa de Simão. Casamento, vai ter um casamento, vamos lá. Social, atitudes sociais. Eu sei que muitas vezes é questão do temperamento, muitas vezes é questão da personalidade. Porém, o social é importante porque nós vivemos em uma sociedade. E outra coisa, o ser humano é um ser de natureza gregária. Você sabe o que é um ser de natureza gregária? Ser de natureza gregária é um ser que foi criado para viver em sociedade. Ser de natureza gregária é um ser que foi criado para viver em sociedade. Então, o ser humano é um ser social, natureza gregária. Olha que maravilha. E tem alguns casais que estão com dificuldade porque um ou outro é antissocial. E aí vem os conflitos, né? Os conflitos. 9. Atitudes egoístas. Isso aqui, irmão, isso aqui é terrível. Gugu Dadá. E às vezes até eu preciso me policiar. Por isso quando a gente fala, e o aqui? Aí porque só na gente, né? Começando pelo café, né? Pelo chazinho, pelo café. E outras coisas mais. A gente precisa entender que os dois agora é uma só carne. Então a gente não pode falar, ô meu filho, não mexe, minha casa, meu carro. Não existe mais. Meu, parece, né? Não tem mais. É nosso. Nossos filhos. Nossa casa. Nosso carro. Nosso dinheiro. Nosso salário. Nossos negócios. Nossa igreja. Nosso pastor. Nossos irmãos. Nosso Deus. O Pai é nosso. A oração do Pai Nosso, o Pai é meu? Pai nosso, não é Pai meu, é Pai nosso. Então o Pai é nosso. Cuidado com as atitudes egoístas. Eu recomendo, já recomendei, vou recomendar mais uma vez para os casais aqui. Assistiu o filme Prova de Fogo. Assista se você não assistiu ainda. O Caleb era egoísta, porque o cara é egoísta. Hein, Jefferson? Já assistiu Prova de Fogo? Assiste junto com a Érica lá, tá? Prova de Fogo. Já vai aprender. Caleb é egoísta. Juntando dinheiro para comprar um barco, e o barco nunca aparece. E fazendo as coisas em casa, e o camarada dava uma chorava. E o casamento virava baixo. Então, atitudes egoístas. Começando na pronunciar os pronomes, os adjetivos, os verbos, né? Os numerais. É nosso. Não meu, atitude egoísta. 10, essa aqui é pior, né? Atitudes carnais. Por isso que nós lemos Efésios 4, tá? Porque eu chego nessa parte aqui. Sabe o que acaba muito o casamento? Carnalidade. Nós precisamos nascer de novo, ser regenerado de verdade.
atitudes carnais acabam com o casamento. E hoje, o que está acabando o casamento são as atitudes carnais. Vou citar algumas, só algumas, né? Só algumas. Os restos você já fica por conta da imaginação de vocês. Pornografia está aumentando entre os casais, está destruindo o casamento. Pornografia, vê porcaria na internet, está acabando o relacionamento. E não somente homem, tá? Foi feita uma pesquisa que a pornografia entre as mulheres aumentou 30% nessa pandemia. Antigamente ia nas bancas comprar revista Playboy, agora no clique de vocês. Cuidado com as atitudes carnais. O homem de Deus e a mulher de Deus precisam ter atitudes espirituais. O frete, a paquera. Cuidado com os atitudes. O curtir, não tem negócio de curtir lá na rua. Né? Sabe as pessoas curtir, cuidado. 3 horas da madrugada batendo papo com sexo oposto na internet. Peraí, que atitude que é essa? Espera que é essa? Começando pela senha, né? Você sabe a senha? Sabe ou não? Sabe, né? Então passou a senha para ela? Passou para ele também? Tá tudo certo. Cuidado com as atitudes carnais. Atitudes carnais. Precisamos pedir graça a Deus desta noite para mudar nossa natureza carnal para uma natureza espiritual, para nossas ações carnais se tornarem ações espirituais. O que falta em muitos lares é espiritualidade. É conversão, tem que se converter. Quem está com atitude carnal precisa se converter. Precisa se converter. Próximo. Agora, as atitudes que devem ser praticadas e preservadas. Essas 10 atitudes devem ser tiradas, devem ser rejeitadas. Agora, vamos dar as atitudes para melhorar o relacionamento. Anote, você nunca mais esquecer. Vamos lá, vamos ver a tela. Primeiro, atitude de gentileza. Vamos ser mais gente, vamos ser mais humanos. Vamos ser mais sensível. Mas vamos comer. Pense num camarada sensível, sou eu. Preciso melhorar nessa área. Tá vendo? Minha esposa faz uma surpresa e eu insensível ali. Eu preciso exportar mais. Nós homens precisamos ser mais sensíveis. Ter mais sensibilidade. Ser mais gentil. As mulheres gostam de serem notadas e ser tratada com gentileza. A mulher que não gosta de ser tratada com gentileza. Então, quer melhorar seu casamento? Atitudes de gentileza. 2. Atitudes de uma boa comunicação. Uma boa comunicação não é falar muito. Fala, depois que eu falo. É uma fala, mas com qualidade. Não é o tempo da fala, é a qualidade da fala. Não é a quantidade de palavras, mas a qualidade destas palavras. É isso que faz a diferença no casamento. E pare com esse negócio de desculpa. Eu sou assim mesmo, nasci assim mesmo, e Deus sabe todas as coisas. Sabe que você é mal educado. Sabe que você precisa se converter. É isso que Deus sabe. Então, gentileza e uma boa comunicação. 3. Atitudes de humildade. Irmãos, tanto para homem como para mulher, é preciso ter. Você quer melhorar o seu casamento? Não tem coisa melhor do que ser humilde. Só os humildes aprendem. Eu vou lá aqui na segunda-feira. Só os humildes aprendem. Segundo, só os humildes reconhecem os seus erros. Fica jogando. Lembra de Adão? A mulher que tu me deste. Não foi humilde, irmão. Adão não foi humilde. Não foi. Ele podia falar assim, Senhor, o Senhor me deu ordem e eu comi, desobedeci. Ele vai jogar para a mulher. Aí fez jogando para o outro. A mulher joga para o homem, joga para a mulher. Isso não é humildade. Humildade é a força sobre controle.
Humildade é estar disposto a aprender toda vez que precisar aprender. Humildade é estar disposto a se abaixar toda vez que precisar se abaixar. Humildade é reconhecer os seus erros toda vez que errar. Só os humildes podem descer o mais profundo do abismo, mas subir a mais altas montanhas da grandeza espiritual. Só os humildes. E que você quer aprender humildade, aprenda com Jesus. Ele falou: aprender de mim, que eu sou manso e humilde de coração. 4. Atitudes que geram confiança. Agora vamos parar um pouquinho aqui, tá? Vai doer um pouquinho, mas não precisa ser curado. Tá? Tem remédio que é amargo ao boldo, né? Boldo você toma, por 20 minutos o fígado está bonzinho. É amargo, mas cura. Confiança. Nunca perca a confiança no casamento. Confiança conjugal, confiança entre o casal, eu comparo com uma taça de cristal no Museu de Londres. Confiança no casamento, eu comparo com a taça de cristal no Museu de Londres. Cara, rara, de grande valor, mas se cair, quebra. E depois que a taça quebrar, vai passar super bom? Cola o quê? Cola. Tem umas colas aí, né? Usou uma cola aqui pra... Cadê uma verão? Dá jeito aquela cola? Na taça que quebrou? Não tem jeito. Então, faça de tudo para não perder a confiança. Seu marido, minha irmã, precisa confiar em você. Sua esposa, meu irmão, precisa ter muita confiança em você. Porque Deus confia em vocês. O Deus que eu sigo que você será, o Deus da confiança. Se Deus não confiasse em vocês, não tinha juntado vocês, não tinha casado vocês. Não colocava responsabilidade na mão de vocês, porque Deus confia. Agora, um não confia no outro. Estava onde? Estava andando com quem? Conversando com quem? Estava andando com quem? Gente do céu! Big Brother! Tem alguns casados Big Brother. Ali no Preço Bar teve uma cena, não esqueço, alguns anos atrás. Na Rua da Feira, subi na Rua da Feira, no Preço Ismael. A noiva pegou o guarda-chuva, sobrinho, para quebrar na cabeça do noivo. Porque viu ele de braço dado com uma outra. Ela falou: sujeito, pegou o guarda-chuva. Quando ele levantou o guarda-chuva para bater, era irmão dele. Era irmão dele. Olha, pode cancionalizasse, né? Então, confiança. Ei, meu irmão, você confia nela? Minha irmã, você confia no seu esposo? Confiança. Próximo. 5. Atitude que gera segurança. A melhor coisa no casamento é quando o casal se sente seguro com o outro. Segurança. Segurança em todo sentido que eu estou falando. Principalmente a mulher, né? À noite, se ouvir algum barulho, quem que vai verificar a porta? Quem que vai? Se aparecer o rato, quem que mata o rato lá? Quem que é? Ele, né? Tem casa que é o contrário. Segurança. Dormir tranquilo, porque tem alguém que está protegendo. Fisicamente, biologicamente, lógico, tem exceção, tá? O que eu vou falar. Deus fez o homem mais forte do que a. Para bater? Para socar? Para espancar? Para proteger. Proteção. O homem foi feito mais forte para proteger a mulher, o vaso mais fraco. Algumas pessoas não entendem bem e aí faz tudo o contrário. Tudo o contrário.
porém a proteção traz o quê? Segurança. E ele espera que o maridão protege ela, né? A proteção. Existe vários tipos de proteção. Estou falando da proteção física, a proteção psicológica, a proteção emocional, a proteção financeira, e assim por diante. Existem vários tipos de proteção. Então os dois precisam estar seguros no casamento. Seguros. Casamento bem andado é casamento que os dois se seguram um com o outro. Tá? Vamos lá. 6. Atitudes que geram paz. Tudo que tira paz, tira da sua casa. Expulsa a sua casa. Expulso do relacionamento. Tirou a paz, expulso. Está trazendo perturbação para a sua vida. Tire, porque o casamento vai para o espaço. Deus, a vontade de Deus é que os dois tenham paz na alma. Isso não tem preço. Não tem preço. Você vai no mercado, eu quero 1 quilo de paz, aí não tem, irmão. Você vai no açougue, eu quero 1 quilo de paz, não tem. Vai na padaria, eu quero 3 pãozinhos chamados. Não tem. Então, paz interior. Agora os dois têm que estar em paz, porque alguns lugares você chega, está uma guerra. Disco voador, manda ela para lá, manda ela para cá, é complicado. Cheguei num lugar que tinha 10 cabos, passou tudo quebrado. Eu falei, o que aconteceu aqui? MMA, arte marcial, o que estava acontecendo aqui? Então a paz entre o casal. Eu preciso ter atitudes que geram paz, tá? 7. Atitudes que geram respeito. Diga comigo, respeito. Gera respeito. Meu irmão, se você quer ser respeitado, respeite sua esposa. Minha irmã, se você quer ser respeitada, respeite seu marido, considere ele como o cabeça do lar. Agora, se você não considera ele como cabeça do lar, ele não vai ter respeito. Respeito gera respeito. Quer ser respeitado? Então tenha atitudes de respeito. Somente diante dos filhos. Nunca brigue diante dos filhos. Nunca chame a atenção do outro diante dos filhos, porque vai perder o respeito. E quando se perde o respeito, se perde a paz e se perde principalmente a autoridade. E a autoridade de ambas as partes não podem ser perdidas. 8. Atitudes que geram admiração. Irmãos, o marido não pode perder a admiração pela esposa. Jamais. Eu vou repetir. Jamais. A esposa jamais pode perder a admiração pelo marido. Eu vou repetir, jamais. Ela olha para ele e fala assim, ei, seu maridão que Deus me deu. Não é assim? Admiração, os olhos brilham, estrelas cintilantes, coração palpitante, não é assim? Não pode perder a admiração. Não pode, irmão. Levantar todos os dias de manhã e olhar para ela, olhar para ele e não perder a admiração. É só você ler lá a mulher virtuosa, provérbio 31. E aí o marido, né? A admiração do marido. Entre todas você é a melhor. Olha que admiração. Entre todas você é a mais vistosa, a mais bonita, a mais elegante, a mais. Admiração. Que maravilha. A Bíblia ensina a gente, né, irmãos? Então nunca perca a admiração um pelo outro. E se perdeu, busque. Lembra de Lucas 15? A mulher perdeu a dracma. Dentro do casamento, vamos colocar o nome da dracma, admiração. Mas ela procurou com diligência a Deus. E quando encontrou, ela fez uma festa. Ei, vai ter festa, não vai? Admiração. O marido deve admirar a esposa deve admirar o marido. E o Espírito Santo está aqui nesta noite para trazer de volta
talvez aquela admiração foi perdida. E a draga não foi perdida lá fora, não foi perdida na calçada, não foi perdida no campo. A draga foi perdida dentro de casa. De repente nós estamos perdendo a admiração pelo outro dentro de casa, no dia a dia, no relacionamento. Mas o Espírito Santo é especialista em encontrar as coisas perdidas. E hoje a admiração perdida vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar. Agora é preciso ter atitude. Primeiro, aquilo que você fazia, que fazia a outra pessoa feliz, volta a fazer. Ah, eu sei, pastor, o que faz minha esposa feliz. Então volta a fazer novamente aquelas atitudes. É besteira. Besteira para você, com o outro não é. Sim, a reação do homem é uma, a reação da mulher é outra. A mente do homem é uma, a mente da mulher é outra. Viu, minha irmã? Aquelas coisas que você fazia, deixar seu esposo alegre, contente. Volta a fazer novamente. Oxê. Volta a fazer ele sorrir. Põe esse homem para cima, pelo amor de Deus. Atitudes. Se a gente temos atitudes, nós estamos fazendo a nossa parte e Deus faz a parte dele. A de Deus está garantida. E a nossa? Está garantida? Nunca cruze os braços, irmão, esperando um milagre. Porque às vezes o milagre é você mesmo. Não, Senhor, faz um milagre. É você que é o milagre. É você que é o milagre. Aleluia. Em muitas áreas o milagre vem direto de Deus. No casamento, o milagre é por nós mesmos. Para não faltar vinho, é preciso encher as talhas. Ele transforma água em vinho, mas para transformar água em vinho, as talhas têm que estar cheias. E aí, são 5 talhas, né? Lá em João capítulo 2, 5 talhas. Então, 2,5 para o marido e 2,5 para a mulher. Vai dar certo. Porque tem água, tem talhas, está cheia aí em cima, agora é com Jesus. Agora essa parte é com Ele. O que eu não posso fazer, Ele faz. O que eu não consigo fazer, Ele faz. O que não tiver ao meu alcance, Ele faz. Mas o que tiver ao nosso alcance, essas atitudes nós vamos fazer para melhorar o nosso relacionamento. Ficamos em pé. Depois da oração, quem vai cantar? Juliana. Isso, vai cantar um louvor para a gente contribuir com o dízimo das ofertas e depois vamos fazer aquela dinâmica especial. Oh, maravilha! Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, apresentamos os casais nesta noite, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, cada casal que está aqui, cada marido, cada mulher que está aqui, Senhor, abençoando poderosamente também os filhos que ficarem em casa ou então em outros lugares. O Senhor conhece todas as coisas. Que possamos, Senhor, tomar iniciativa e ter atitudes para mudar o nosso casamento, melhorar o nosso relacionamento, melhorar a vida conjugal. Senhor, nos dá essa disposição e graça para ter atitudes, e eu tenho certeza que o Senhor irá abençoar. Pai Celestial, que cada casal daqui saia daqui abençoado, em nome de Cristo Jesus. Amém. Tomemos nossos assentos.